de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero meditar com você na palavra de Deus, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6. E vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que diz assim: E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava adormecido. Queridos, certamente você já ouviu a expressão, né, que a vida é uma caixinha de surpresas, e é verdade. E graças a Deus por esta graça de não sabermos o futuro, de não sabermos o amanhã. Claro que nós somos os únicos da criação que temos a capacidade, temos esses atributos, e um deles é de projetar o futuro, de planejar, de olhar para o passado e aprender as lições e não repetir os erros. Nós somos racionais, nós somos inteligentes, nós temos essa capacidade que transcende toda a criação, né? Vegetal, animal. Deus nos dotou com esta capacidade. São os atributos comunicáveis divinos no homem. Mas Deus é o único que sabe o futuro. Ele não nos deu essa capacidade. É um atributo incomunicável, só pertence a Deus. Porque você imagina se eu soubesse que amanhã eu iria ser diagnosticado com uma enfermidade incurável? Eu adoeceria hoje, né? Eu ficaria muito mal hoje, e amanhã eu não sei nem se chegaria amanhã. Então Deus não me permite saber o amanhã para me poupar, para me preservar, para não me fazer adoecer e antes do tempo. Se amanhã eu estarei enfermo, mas hoje eu não sei, não tenho esse diagnóstico, portanto estou vivendo bem tranquilamente, né? E é interessante quando Jesus diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer. E não devemos também andar assustados porque eu não sei o que vai acontecer. Pode ser algo de bom ou ruim. Geralmente o nosso tino só tende a pensar que coisas ruins irão acontecer conosco, principalmente com o mundo em que estamos vivendo, de violência extrema. O nosso país está afundado numa violência terrível. Estamos em guerra todos os dias pessoas são mortas, são assassinadas, são assaltadas, são espancadas, em tanta coisa acontecendo agora enquanto você está ouvindo essa singela reflexão. As pessoas criam pânico, criam medo, as pessoas ficam assombradas
por essa atmosfera que estamos vivendo de insegurança, de incertezas, de guerras, de rumores de uma terceira guerra mundial, de ameaças de armas nucleares, de tanta violência, de tanta coisa absurda que acontece todos os dias. E por não sabermos e pela vida ser sempre essa caixinha de surpresa, isso é uma preservação, é um presente de Deus para nós. A gente queria muito saber do amanhã, não é? Quem não gostaria de dar uma olhada para saber o que vai acontecer amanhã, o mês que vem, mas Deus diz não, isso aí só pertence a mim. E a resposta de Jesus aos seus discípulos quando diz: estas coisas não vos compete, está reservado para o Pai. Porque eles perguntam: quando será a tua vinda? Quando será o fim do mundo? Olha, 2000 anos se passaram, mas há 2000 anos atrás eles estavam preocupados com o fim do mundo. Era uma atmosfera, sabe, pesada. Eles estavam debaixo da égide do poder romano. Eles não tinham liberdade plena, total. Tinham que pagar altos impostos, o pessoal passava fome, necessidade. Então, para eles estavam ali no prenúncio, as coisas que estavam acontecendo anunciavam que era o fim de tudo. E quando Jesus diz acerca do templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, eles se assustaram, dizendo: como essas grandes construções, essa obra arquitetônica tão avançada, criada e feita por Roma, que era o segundo templo, como tudo isso vai cair? Então é o fim do mundo. Você nunca sabe o que é que vai acontecer amanhã. O mundo fica assombrado com isso, mas quem está em Cristo não. Quem está em Cristo até se preocupa, até percebe essas coisas e até sofre, mas não perde o seu equilíbrio, não perde a sua paz e não perde o sossego da sua alma. Por que eu comecei a falar isso? A partir do texto que lemos, e talvez você esteja perguntando o que é que tem a ver uma coisa com a outra, não é? Mas veja, os discípulos que estavam no barco, eles não faziam ideia do que estava por vir. Eles não tinham noção ainda, eles não tinham indicativos de que eles iriam sofrer uma grande tempestade, que o barco em que eles estavam iria ser açoitado por grandes ondas e ventos e muita chuva. E a vida nossa é assim, a gente às vezes sai, a gente zarpa do porto, o sol tá bonito, um tempo com quase nenhuma nuvem, e a gente diz: glória a Deus, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Mas quando a gente começa a navegar, coisas começam a acontecer, a gente começa a sofrer perdas, desilusões, pessoas que se afastam, gente que se levanta contra. Esse navegar que a gente não sabe do amanhã, a gente apenas projeta algo bom, maravilhoso, porque o momento da partida foi um momento bonito, foi um momento de sol. E você diz: Deus está comigo, Jesus está comigo, então eu vou. Mas num dado momento da viagem, tudo se inverte e talvez você esteja perguntando: mas Senhor, eu pensei que o Senhor estivesse comigo. Eu pensei que o Senhor estivesse no barco. Olha o texto. Estavam eles no barco. Eles estavam navegando. Jesus havia despedido, Jesus não estava no barco. E eles estavam no meio daquele grande rio que era chamado de mar. Eles estavam no meio do mar. E Jesus estava sozinho em terra. Logicamente, a sensação é: Jesus nos deixou só. Mas será que Jesus abandona?
Oh, tudo que ele faz com um propósito. Por que ele fica só em terra e ele manda os discípulos atravessarem? É porque eu não sei o que irá me acontecer daqui a pouco, amanhã. Mas eu estou debaixo das asas, debaixo do abrigo, eu estou abrigado nele, que sabe o passado, está no presente e está no futuro. Que conhece todas as coisas. E que mesmo que eu tenha a sensação de estar navegando sozinho, porque as ondas se levantam, porque a tempestade se armou, porque o sol foi embora, porque no momento em que eu parti, eu achava que ia ser a viagem mais maravilhosa da minha vida. E agora o tempo inverteu. E você procura, olha de um lado, olha para o outro e não vê Jesus. A sensação que você tem é: eu fiquei só nessa viagem, eu fiquei só na embarcação. Veio o desemprego, veio a enfermidade, veio o abandono dos filhos, ou o marido foi embora, ou a esposa se desviou. Tanta coisa que vai acontecendo nesse trajeto e nessa viagem. E quando você olha, você pergunta talvez: cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque veja o que aqui diz o texto antes. O texto que antecede essa travessia nos fala do milagre da multiplicação. Momento de glória, momento efusivo das pessoas, né, de todo mundo ali dizer glória a Deus. Jesus multiplicou os pães, os peixes, de forma que alimentou tanta gente e ainda sobrou. O texto vai dizer que 12 cestos cheios. Ou seja, você parte de 5 pães e 2 peixes, só de homens tinham 5.000, fora mulheres e crianças. A ida é cada um com um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe. Você vai com quase nada. E é nesse trajeto, e enquanto eles estão indo, que eles não entendem que o milagre vai acontecer quando eu obedeço a voz de Jesus e vou. E é no caminho, enquanto está sendo executada a missão, que o milagre vai acontecer. Quanto mais eles partem o pão, mais pão tinha para partir. Era aquele pedaço que nunca chegava ao final. Toda vez que ele parte tem pedaço. Toda vez que ele parte tem um pedaço. É um peixe que nunca tem fim. Enquanto tinha gente para comer, quanto mais se partia aquele pedacinho de peixe, mais peixe surgia de forma miraculosa. De forma que, logicamente, matematicamente, essa conta não fecha, porque você sai com um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe e volta com um cesto cheio. Isso é o que acontece antes deles atravessarem o mar. Porque o texto diz aqui que eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O seu coração, os seus corações estavam endurecidos. Eles ainda não tinham percebido quem estava do lado deles. Quem é esse Jesus que não importa se ele está aqui ou se ele está lá, como se ele não estivesse em algum lugar, né? Marcos vai dizer: eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Eles ainda estavam como quem sonha, como isso aconteceu, como isso é possível. Queridos, o Jesus que está contigo
Não importa o contexto, não importa a situação, não importa a adversidade, não importa o que você esteja vivendo hoje, Ele é o Deus que multiplica, Ele é o Deus que anda sobre as águas, Ele é o Deus que fala com a natureza e ela obedece. É aquele que vai além da lei da natureza, lei física, contra qualquer lógica. Um pedacinho de pão. Estou aqui com um pedacinho. Quem está ouvindo pelo rádio, quem está vendo pela internet está vendo. Eu estou segurando aqui um pedacinho de papel, um marcadorzinho. Imagina que isso aqui fosse o pedaço de pão que os discípulos receberam. Se isso aqui fosse um pedaço de pão, você que é homem, você com muita fome, um pedacinho desse aqui, dava para matar a tua fome? Jamais, homem come muito. Mulher também. Aí você parte esse pedacinho de pão e dá para alguém, e ele diz, mas eu quero mais. Aí você parte de novo e dá, você parte de novo, e quanto mais você parte, mais tem. Ele nunca para de ser e de ter. O que Jesus está ensinando com o milagre dos pães e dos peixes, daquilo que você presume que não é nada, daquilo que você acha que não vai surtir nenhum efeito e que o milagre não vai acontecer, é dali que Deus vai fazer crescer, multiplicar, agir. É porque Ele é o Deus do sobrenatural. O que é algo sobrenatural? É algo que está para além do que é natural, para além do que a física e a matemática e a biologia e a química vai explicar para você. O milagre da multiplicação é inexplicável, no sentido de que este milagre não se explica como é que ele aconteceu, mas ele me ensina a crer e acreditar e a confiar num Deus que chama a existir o que não existe. Eu vou continuar, porque arde em meu coração continuar com esta palavra. Nós vamos a um rápido intervalo, mas eu vou continuar. Hoje vai ser diferente. Essa mensagem vai continuar porque alguém precisa ouvir e compreender o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Fica aí, segura aí, vai orando, vai adorando, vai dando glória e daqui a pouquinho a gente volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De volta, queridos, vamos continuar meditando na palavra de Deus. Quero mandar um abraço para a vovó Quitéria. Ela tá na sala acompanhando a gente. Eu acho que você pelo YouTube aqui dá para ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um abraço para... E ela vai se ver também. Tá vendo a gente aqui pela TV. Olha lá. Deus abençoe, vovó Quitéria, acompanhando aí a nossa programação e recebendo da parte de Deus. Queridos, estávamos falando sobre a travessia dos discípulos de Jesus e estava falando que o que antecedeu essa travessia foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E deste grande milagre e desta grande lição que Jesus quis dar aos seus discípulos e consequentemente a nós, de que não há causa perdida, de que não há impossível, de que não há obstáculo diante do Deus que nós servimos. Bom, o que antecede a travessia é a multiplicação de pães e peixes. E isso eles guardam na memória, dizendo como é que isso aconteceu. Eles não tinham, Marcos vai dizer aqui, Marcos é um deles, ele vai dizer aqui que eles não tinham compreendido o milagre dos pães. O coração estava endurecido. Jesus ainda precisava amolecer o coração deles. Porque existe uma coisa que impede o milagre de Deus acontecer na vida da gente. Tem alguma coisa que impede? Tem. Deus pode fazer tudo? Pode. Agora, tem coisas que Deus não pode fazer, não porque Ele não possa, não porque Ele não seja poderoso o suficiente, é porque Ele só vai fazer se eu crer.
Isso é bíblico? É. Quando Jesus volta para a região onde ele viveu, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. E o que é incredulidade? É você que não acredita. Você que não crê. Você que duvida. E quando eu duvido de Deus, quando eu não creio que o milagre vai acontecer, eu estou diminuindo este Deus para mim. Estou dizendo que ele não é poderoso para fazer isso. Agora, quando eu me entrego à fé, quando eu me entrego a esta confiança, a esta certeza inabalável de que não importa se eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes, e é uma grande multidão para ser alimentada, ou seja, isso espiritualmente me ensina, quando eu estou diante daquilo que é impossível para o homem. Veja que o tempo todo Jesus está ali provando os seus discípulos. Quando Jesus pergunta: o que vocês têm para comer? Porque esse pessoal todinho aí está com fome, vem há horas atrás de nós. E Filipe diz assim: o lugar que a gente está tão difícil que se a gente tivesse 200 dinheiros, se a gente tivesse muita grana aqui para bancar, não seria possível. Onde é que a gente iria atrás de pão para toda essa gente? Ou seja, mesmo tendo recurso, a impossibilidade de adquirir aquilo que iria saciar a fome, ou seja, o alimento. Não tem onde buscar, não tem um grande atacado aqui para vender tanta comida. Você imagina, só de homens 5.000. Se cada homem tivesse acompanhado pelo menos com uma pessoa, você já dobrou 10.000. E você tem crianças e você tem tanta gente ali. Era muita gente. E Jesus dizendo: e a idade de vocês, deem de comer para eles? Eles disseram: mas não dá, Senhor. O que é que eu posso fazer? O que é que vocês têm então? Olha como Jesus vai nos ensinando. Daqui a pouquinho a gente chega lá, porque tudo tem uma lição. Em Jesus tudo tem um propósito. Ele diz assim: o que é que vocês têm? Aí tinha um menininho, um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para uma tão grande multidão? Ele pergunta. É porque eles ainda não entenderam que Jesus faz. Enquanto você e eu, essa palavra é para mim, enquanto nós não entendermos que estamos servindo a um Jesus que faz, o milagre não vai acontecer. A partir de agora eu devo dizer ao meu coração, eu devo crer de todo o meu coração e dizer: eu sirvo a um Jesus que faz. Talvez você nem tenha esses 5 pães e 2 peixinhos à sua disposição, nem tenha 200 dinheiros. Mas se você tem Jesus, tem um louvor que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Mesmo que diante de mim, nas minhas mãos, na minha conta, na minha inteligência, eu não tenha nada, não tenho mais nenhum recurso. Mas quem tem Jesus tem tudo. A mulher do fluxo de sangue já não tinha mais nem dinheiro, porque ela gastou todo o seu recurso. Mas se ela foi em busca de alguém quem tem tudo. Zaqueu tinha tudo, mas espiritualmente não tinha nada. Ele foi em busca de alguém que tem tudo. O soldado romano que tinha autoridade e poder
e homens a seu serviço, tinha muita autoridade, mas não tinha poder de curar o seu servo. Foi atrás de quem tem tudo e disse: basta uma palavra tua e o meu servo será curado. A mulher Ciro-fenícia, talvez ela buscou recurso, mas ela entendeu que o problema da filha dela era espiritual. E ela não mede esforços e vai atrás daquele que tem tudo. A princípio parecia que Jesus queria e estava rejeitando, mas na verdade Jesus estava ensinando aos seus discípulos e a nós a não desistir, a não descrer, a não vacilar, a ser persistente, resistente, resiliente. Até que ele diz: vai, minha filha, a tua filha está curada, o demônio foi embora. O milagre vai acontecer quando você crer. O milagre acontece diante daquilo que é impossível para mim. Se é possível para mim, já não é milagre, eu posso fazer. Mas quando eu estou diante do impossível, se a gente de fato crer, se a gente abrir até um sorriso e dizia: Jesus, eu não tenho recurso, eu não tenho mais o que fazer, então está nas mãos de quem pode fazer. Que maravilha! Se você a partir de hoje, se eu a partir de hoje, deste momento, esta tua causa impossível, isto que você tem dito todos os dias para sua alma, parece que não tem jeito, parece que não tem saída, parece que virou uma canção na tua existência, de que você está lutando apenas por lutar, mas o seu coração e a sua mente já tem dito, já tem fechado o veredito dizendo: eu vou morrer e isso não vai acontecer. Ei, qual é o Deus que você está servindo? Quem é o Jesus que você diz servir? Quem é o Senhor que eu digo que sirvo? Que eu digo que creio? Que eu confesso Ele todos os dias, dizendo: Ele é o Senhor de tudo e de todos. Que soa poeticamente lindo nos nossos lábios dizer: o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que chama a existir o que não existe, mas o meu coração, o meu pensamento, de fato e de verdade, o que Ele me diz. Ao homem que tinha um filho endemoniado, que o lançava na água, no fogo, querendo o tempo todo matar, ele pergunta a Jesus: se tu podes? Jesus disse: eu posso. A questão não é se Jesus pode, porque Ele pode, é se tu creres. Porque tudo é possível ao que crer. Então a questão não é Jesus, a questão sou eu, se eu crer. E Jesus disse: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo. Claro que tudo aí é em conformidade com Jesus, com a sua palavra, com o seu ensinamento, com a sua doutrina. Não é tudo para os meus caprichos e meus desejos que não estão embasados na palavra de Deus, não. Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. O que é que você tem aí? O que é que você tem em suas mãos? Que ele disse: só tem esse menino aqui com um lanchinho. Era o lanchinho de um menino. E Jesus diz: me dá. Porque aquilo que é pequeno para você, nas mãos de Jesus, Ele tem o poder de multiplicar. Você pode ter só 5 pedras para derrubar um gigante. O gigante tem o capacete, tem a couraça, tem uma lança, tem uma espada. Mas você só tem uma pedra. Mas se você vai, não em nome da pedra, porque não é a pedra, a força não estava na pedra, não a habilidade de Davi. A força estava quando ele disse: tu vens a mim com lança e espada.
A funda e a pedra é apenas o meio pelo qual Deus se utilizará de mim para o seu propósito. Porque eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha para tuas mãos e veja o que é que Deus colocou. É uma pedra. Deus colocou uma funda, Deus colocou um cajado, Deus colocou 2 moedinhas. O que é que Deus colocou em tuas mãos? A habilidade de fazer roupa para ajudar os necessitados? O que é que Deus colocou em tuas mãos? É isso que Ele vai utilizar para a grande obra, para o grande milagre. Só que eles não entenderam, os discípulos não entendiam o que Jesus fez na multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Jesus diz assim: eu vou dar mais uma lição para quebrar o coração de vocês e vocês entenderem que eu chamo a existir o que não existe. Aí ele fica em terra e manda que eles atravessem. Aí veio a tarde, o barco estava no meio do mar, Jesus em terra. Só que Jesus não perdeu eles de vista. A figura da águia, quando ela está ensinando os seus filhotes a voar, é interessante. Que ela pega ali o filhote, aí leva para as alturas e solta. Aí o bichinho sai lá todo desengonçado, não sabe bater as asas direito. E quando ela vê que ele chega num determinado ponto, que ele não se equilibrou, que ele não pegou o voo, e ela desce, dá um voo rasante, pega novamente e sobe, até ele desenvolver a habilidade de voar e ir sozinho. É exatamente isso que Jesus está fazendo com seus discípulos e que Ele faz conosco. Às vezes a nossa fé é pequena, Ele quer desenvolvê-la, nossa confiança. Aí Ele pega a gente assim, e vai levando para as alturas e a gente vai ficando espantado. O que é que Jesus está fazendo comigo? O que é que Deus quer comigo? E quando você pensa que tá ruim, Ele solta você. Aí você diz: pronto, vou esparramar no chão. Acabou. Aí quando você pensa que acabou porque você não tem ainda habilidade, você não tem fé suficiente, você ainda não entendeu, seu coração ainda está endurecido, aí ele desce, aí te pega novamente, diz: ele vai aprender, ela vai aprender a lição. Aí sobe com a gente e solta novamente, até a gente compreender que Ele está nos ensinando. Ele nos deu asas, Ele nos deu este poder de voar também. E Ele está desenvolvendo isso em mim e em você. Quando Ele solta os discípulos, Ele manda que eles atravessem. Eles estão pensando que estão sozinhos, mas o que é que Marcos diz assim? Versículo 48: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Marcos está dizendo aqui o seguinte: é como a águia que soltou o filhote lá das alturas. Jesus deixou eles irem sozinhos, mas Ele está de longe olhando. Está de longe olhando. Se eles tivessem já aprendido a lição de que Jesus que multiplica pães e peixes era o mesmo que poderia fazer acalmar a tempestade, eles soltavam os remos e diziam: Senhor, acalma o vento e a tempestade, e aconteceria. Mas Jesus está olhando, dizendo: ainda não estão prontos. O coração ainda está endurecido. Aí deixa eles lá remando e todo mundo já cansado nas últimas, porque você está no meio do mar. Para qualquer lugar que você for, a distância é a mesma. Então ir para outra margem, eu voltar para a margem original, dá no mesmo. Então é remar e é cansaço, porque o vento é contrário, eles estão já fatigados, cansados.
Talvez a sua vida esteja assim, você dizendo: Senhor, já estou cansado de remar, parece que eu estou remando sozinho. Mas Jesus está lá em terra olhando para você. Talvez a sensação seja de abandono, de que está sozinho, mas os olhos que contemplam toda a face da terra, todo o universo, está olhando para você. Está dizendo: eu sei onde Ele está, eu sei onde ela está, eu sei onde é a tua dor, eu sei a tua causa, eu conheço. Às vezes a gente se desespera olhando para o mar, olhando para os ventos, olhando para a tempestade, apavorado, remando, tentando a todo custo resolver sozinho, e Jesus olhando, dizendo: ele tem que aprender mais. E claro que a Bíblia diz que Ele não nos prova além das forças. Aí, o que é que acontece? Eles remando, cansados, o vento contrário, perto da 4ª vigília da noite. Aí, eles começam a observar, no meio daquele tumulto todo, aquela agonia, já cansados, de noite, vento, chuva, ondas, alguém estava andando sobre as águas. Para um pouquinho. Esta agonia quase viciante de querer resolver tudo sozinho, ou de achar que não tem mais solução, que o barco vai afundar. Ei, desacelera aí. Dá uma olhada. Tem alguém andando sobre as águas. Aí de novo a incredulidade, disseram: não, é um fantasma, é algo assustador que está andando por aqui. É uma alma. E começaram a gritar. Mateus não vai falar isso, mas Marcos diz: começaram a gritar, estavam apavorados. Isso mostra a nossa incapacidade de crer. Mesmo Jesus ao lado, mesmo Jesus conosco, mesmo Jesus multiplicando pães e peixes, mostra a nossa total fragilidade e incompetência para crer e depositar nele toda a nossa confiança, como diz Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Ele permite que você vá com um barco e fique na margem, fique em terra para observar o teu trajeto, mas ele não te perde de vista. Parece que o teu filho vai se perder, não é? Mas não. Ele está lá na margem olhando para ele. Parece que a tua família vai acabar, não é? Mas não vai não, porque ele está de olho. Parece que você vai perder as forças, parece que você não tem mais força para pegar esse remo e remar, mas ele está chegando. Aí Marcos diz assim: todos os ouviam, perturbaram-se, mas aí Jesus falou com eles dizendo: tem bom ânimo, não temas, sou eu. Aquele que multiplicou o pão e peixe e ainda sobrou. Eu estava olhando vocês lá da margem. Não tenham medo. Não temas, sou eu. Palavras de Jesus para você nesta manhã: não tenha medo, sou eu quem chegou. Você pensou que estava só, você pensou que eu não estava vendo, você pensou que eu não estava observando, mas sou eu te provando, sou eu te testando, sou eu desenvolvendo em você a capacidade de crer, de confiar, de se entregar por inteiro. E diante destas ondas, deste vento, dessa tempestade, você dizer: eu sei quem está comigo, eu sei em quem tenho crido. Não temas, não te espantes, porque ele diz: eu sou o teu Deus. Aí vem Jesus e diz: tem de bom ânimo, se animem,
sou eu, não temais. Você está com medo, você está ansioso, você está deprimido, você está cansado, você está fatigado da vida. Você diz: não tem mais jeito, não vou mais lutar, não vou mais conseguir, não vou mais remar. Mas o Senhor chega nesta manhã e te diz: não temas, sou eu. Deixa eu subir no teu barco. E aí, quando ele sobe no barco para estar com ele, o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados, maravilhados, porque esta presença que nos acolhe, que acalma a tempestade, que acalma o vento, vendaval na nossa vida, querendo tirar tudo de lugar e de ordem, querendo perturbar a tua mente. Mas Jesus chegou hoje para dizer: tem bom ânimo. E Ele está acalmando o mar, está acalmando a tempestade e os grandes ventos sobre a tua vida. Creia tão somente, confia no Senhor, porque você não está sozinho neste barco. Amém, amém